Alguns dias atrás eu vi um vídeo da irmã Helena Tanuri, e devido à filha dela não ter escolhido os caminhos que ela escolheu, muito pelo contrário, ter escolhido um caminho muito distante de Deus, ela contou que muitas pessoas chegaram para ela e disseram que ela deveria abandonar o ministério da ministração da palavra que ela tinha. E ela disse algo que mexeu muito comigo. Ela disse que chegou para a filha dela e disse: filha, você sabe o quanto eu te amo, e que eu e seu pai ensinamos o caminho corretamente para você, mas você fez uma escolha que eu e seu pai não podemos concordar, uma escolha que com certeza vai colocar você em um caminho muito difícil, ou seja, numa jornada muito difícil. E eu e seu pai não podemos consentir que aqui dentro da nossa casa você viva desta forma. E ela disse que a filha escolheu ir embora de casa, e ela, com muita tristeza no coração, consentiu, concordou, porque ela entendia que ela era a única forma de ainda manter a mão de Deus sobre a vida da filha dela, era não concordando com a ação do pecado que a filha resolveu seguir. Foi nesse momento que, vendo aquilo, que Deus falou comigo a respeito da jornada. A família é um reduto que corrige a jornada de cada um de nós. É a família. É na família que marido corrige esposa, esposa corrige marido, Deus corrige os dois. É na família que pai e mãe corrigem os filhos, ainda que eles tenham idade para teoricamente serem independentes, mas não são. A nossa mãe e o nosso pai têm o direito de, sim, de interferir na nossa vida, ainda que a gente seja casado. Eles têm esse direito, e o dia que você tiver os seus filhos casados, você vai entender isso também, porque pai e mãe é sempre pai e mãe, e Deus corrige a nossa jornada usando nossa família. Todos nós temos um único destino, todos nós que estamos aqui, um único destino. E esse destino está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim: da mesma forma como o homem está determinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O destino de cada um de nós é enfrentar o juízo de Deus. Todos nós, os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo, serão ou enfrentarão o juízo de Deus. Há uma diferença? Óbvio que há uma diferença. Aqueles que estão em Cristo, Jesus é o nosso advogado, e aquele que não está em Cristo não tem advogado. E Jesus, sendo o nosso advogado, Ele é suficiente para apresentar a justiça para Deus com o próprio sangue. Então, quando Deus nos declarar culpados, e nós somos, quando Deus disser que nós devemos ir para o inferno, e nós deveríamos, então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor Jesus Cristo é aquele que nos livrará do inferno, que é justo sobre nós, que é justíssimo.
Então essa é a diferença daqueles que têm e daqueles que não têm. Mas o juízo é o destino de cada um de nós. Todos estarão diante do trono de Deus. Todos. Todos, ninguém escapará. O seu destino é certo, meu irmão. O meu destino é certo. Não vou entrar nem no mérito da salvação, ok? Ela é pela fé, como nós já falamos, não é por merecimento. O problema é que a palavra nos apresenta algumas coisas que não facilitam o caminho, dificultam. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que afirma que pertence a Ele, deve andar como Ele andou. Então, se nós afirmamos que somos de Jesus, nos é dado a incumbência ou de andar como Ele andou. E andar nos leva à palavra jornada. Então a nossa jornada tem que ser uma jornada como a dele foi. Então aquele que diz eu tenho Jesus, mas não anda como Jesus andava, não está trilhando a mesma jornada que ele. Você não precisa e nem vai conseguir ser como ele, mas a jornada tem que ser trilhada. Todos nós. O andar fala de jornada. A jornada não é o destino. Destino é uma coisa, jornada é outra. Destino pode ser aquilo ali, mas como eu vou chegar até ali, cada um terá uma jornada diferente nessa vida, e cada um de nós tem. Jesus é o único caminho, não é disso que eu estou dizendo, mas a sua jornada é a sua, e a minha jornada é a minha, e o destino é um só, é o juízo de Deus. Nossa jornada não é igual. A jornada sim fala de destino, mas ela tem tempo diferente, caminhos que são diferentes e dificuldades e condições diferentes para cada um. Eu posso estar na jornada com uma dificuldade que você não tem na sua, e você pode estar nessa jornada com uma dificuldade que eu não tenho. As nossas dificuldades são diferentes, e áreas que eu sou débil, você é forte, e área que você é débil, eu sou forte. O destino é igual, mas a jornada vai acontecer em tempos e em condições diferentes. Bruna, eu mandei uma foto para você, só põe ela lá, mas não sei se eu vou usar. A minha jornada, eu acho que ela foi traçada, e a sua também, eu vou falar um pouquinho da minha, antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, a minha jornada, Deus já sabia dela. Ele sabia, mas eu não sei. Eu não sei. Deus é um ser que não habita no tempo, então isso deixa a gente louco para entender. Ele não habita no tempo. Para Deus não tem passado nem futuro, tudo é presente. Aquilo que ainda vai acontecer há milhões de anos na frente, para Deus é como se estivesse acontecendo agora, porque Ele não habita no tempo. Então eu posso dizer que a minha jornada já foi traçada em tempos eternos em Deus, foi. Contudo, cada um de vocês vão conseguir reconhecer quando a jornada começou a fazer sentido. Deus sabia de tudo eu estando no ventre da minha mãe, mas a minha jornada não fazia sentido para mim ali. Mas a minha jornada para mim, hoje, analisando, vendo o que já passou, eu percebo que ela começou no ano de 1980, quando eu conheci essa menina aqui que está na minha frente. Ela não sabia que eu ia fazer isso. A minha jornada começou no ano de 1980, na frente do cinema, do Cine Santa Rosa, né? Santa Rosa, que era o cinema ali, esqueci até o nome do cinema. Santa Rosa, Foi quando eu vi ela pela primeira vez. Aí depois, no ano de 82,
eu vim ver ela novamente. E eu percebi que Deus ligou a minha jornada dela. No dia 30 de janeiro de 1983, eu dei o primeiro beijo nela. Um mês depois, nós estávamos namorando, eu já trabalhando, estudando, para dar um futuro para a gente. A gente começou ali a nossa jornada, e a minha jornada foi colocada junto com a dela. Ficamos noivos no ano de 85, nos casamos no ano de 87. E eu, quando olho para a minha jornada e vejo o caminho que eu vivi, tudo que nós vivemos, eu percebo que, apesar de ser jornadas diferentes, no entanto são juntas. É como se na jornada dela tivesse algumas pedras que na minha não tem. Às vezes nós temos a mesma pedra, e eu fico muito triste quando vejo que pessoas estão destruindo os seus casamentos, porque eles não entenderam a jornada que Deus preparou para a vida deles. Não entenderam. Pessoas destroem suas jornadas, destrói suas vidas. Há jovens aqui que estão com suas jornadas comprometidas, e Deus quer levar você para caminhos tão maravilhosos. Há maridos e esposas, e há maridos que estão destruindo seus casamentos, destruindo a jornada. Ninguém consegue fazer a sua jornada sozinho. Ninguém consegue. E Deus colocou a sua esposa do seu lado, e vocês deviam se comprometer a fazer o outro feliz de verdade, e não gerar tristeza no coração do outro, destruindo a jornada um do outro. É preciso de companhia na nossa jornada. E nessa jornada nós desfrutamos desta companhia, e também dos problemas, das alegrias. E eu e a Diva especificamente, durante todos esses anos da nossa jornada, a gente teve muita gente perto da gente, muita gente. E eu descobri que a minha jornada, ou que a nossa jornada, apesar de ter alguma diferença, eu sei exatamente qual é o meu caminho, e o meu caminho e a minha jornada é ajudar outras pessoas nas suas jornadas. E a sua jornada também é ajudar outras pessoas nas suas jornadas. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus diz para Simão Pedro, ele fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você continue firme. Por quê? Porque quando você se converter, é necessário que você fortaleça os seus irmãos. O sinal que Deus pede para a conversão de Pedro, não é nem a confissão que ele fez. Ele confessa a Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Jesus atribui aquela confissão a uma ação direta do Pai. Mas o que verdadeiramente vai testificar de que Pedro era convertido, é o fato dele se disponibilizar a ajudar os irmãos quando ele estiver convertido. Se você vive só a sua vida, e não consegue mais ser apoio de ninguém na jornada, será, meu amado, que somos verdadeiramente convertidos? Se eu só estou disposto a viver a minha vida, a ganhar o meu dinheiro, a fazer as minhas coisas,
que os demais, a cada um que se vire. Cada um que se vire. Nós estávamos ali em Flecheiras e aí a irmãzinha ligou e falou: pastor, vem pregar aqui na igreja. Eu falei: meu Deus, vamos lá, vamos pregar. Aí ela chegou, olhou para o Mirinho, para o Éder, falou: os missionários pregam também? Quando nós chegamos ali naquele lugar, eu vim aqui depois conversar com o Joel, com o pessoal, olhei e vi aquela quantidade de criança e adolescente. Falei: meu Deus, como nós poderíamos fazer aqui um trabalho com essas crianças e com esses adolescentes, aquilo que o Joel tem feito aqui na igreja, de ensiná-los música, envolvê-los no ministério, colocá-los para louvar o Senhor, para mudar esse ambiente, transformar esse ambiente num ambiente de glória. E eu pensei: meu Deus, a gente pode fazer isso. Mas a gente está tão preocupado com a gente mesmo. E quando aquela menina, a Aimee, cantou aquela música, eu chorei, falei: obrigado, Deus. Aquilo é profético. O evangelho de fariseus, em que cada um cuida do seu. Que forte! Ah, mas ela favoreceu os desigrejados, ela foi profética, porque cada um de nós só quer cuidar da gente e de como se dá bem nessa vida. Mas Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, quando você realmente for convertido, você vai passar por duas situações. A primeira é que o diabo vai ralar você, e a segunda, que vai testificar, é que você vai fortalecer os seus irmãos. A minha jornada e a sua jornada, irmãos, não é cuidar da nossa vida, isso não é, e esse é o grande erro nosso. E eu afirmo para você, se você tem vivido a sua vida cuidando só de você mesmo, a sua vida é uma droga. Eu ia falar outra palavra, fica droga. Você pode até estar feliz, achando que está indo bem, achando que está, mas não está, diante de Deus não está. Porque Jesus seguiu uma jornada. Ele andou uma jornada e pede que a gente ande semelhante a Ele. Na minha jornada eu identifiquei que eu preciso de ajuda e que eu preciso ajudar. E todo aquele que está na sua jornada somente procurando ajuda e não está disposto a ajudar, ele se torna um peso. Ele se torna um peso para Deus. Todos nós precisamos ser ajudados para ajudar, precisamos ser salvos para salvar, e precisamos ser libertos para poder libertar. Ninguém pode dar o que não tem. Em Atos no capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, então se você está esperando o que eu não tenho, você não vai ter nada, porque prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. Eu preciso ser salvo para salvar. Eu preciso ser liberto para libertar. Eu preciso. Então na minha jornada eu preciso de ajuda para me fortalecer, para que eu possa fortalecer outros e a minha vida faça sentido. Na primeira visão que Deus me deu antes de viajar, eu perguntei para o Senhor: Senhor, até quantas vezes eu devo ajudar uma pessoa? Eu fiz essa pergunta para Deus: 70 vezes 7?
E o Senhor me respondeu: não, 70 vezes 7 é o perdão. O perdão é 70 vezes 7. Ajudar não. Então Mateus 18, 21 e 22, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Então quantas vezes eu devo ajudar uma pessoa? Então Deus me disse: você deve entender se ela é doente ou maligna. Doente ou maligna. E aí Deus me mostrou, eu tive a interpretação dos dois ladrões na cruz. Um à direita e o outro, um à direita e o outro à esquerda. Os dois ladrões estão na mesma jornada, ou em jornadas parecidas. E os dois têm o mesmo destino naquele momento, que é a morte na cruz. Mas existe entre eles uma sentença diferente do outro. Dois da mesma jornada, ou com jornadas parecidas, mas com sentenças diferentes. Um ladrão, o da esquerda, está focado na terra, não tem arrependimento, e ele pede para Jesus coisas da terra. E sabe o que Jesus faz? Jesus o ignora. O ladrão da esquerda, nossa, ladrão da esquerda parece até o presidente nosso. Ladrão da esquerda, não dá para passar sem falar uma dessa, né? Não ia deixar, desculpa, Senhor. Parece o meu presidente. O ladrão da esquerda é ignorado por Deus. Ignorado. Por que ele é ignorado? Porque ele está focado na terra. Mas o ladrão da direita, Jesus tem diálogo com ele. Só duas pessoas Jesus ignorou na vida toda: a mulher cananeia, por um pequeno período, e depois restaura a conversa com ela, e com o ladrão da esquerda. Com o ladrão da esquerda Jesus não conversa, escuta as suas lamentações. Por que Jesus não conversa com ele? Porque ele dá nítida sensação de que não está arrependido. Então ele é maligno. Não há arrependimento, sem arrependimento não há conserto. Na sua jornada, na minha jornada, nós vamos encontrar pessoas que estão doentes, mas vamos encontrar com pessoas que não têm arrependimento. E sem arrependimento não tem como ter perdão dos pecados. Sem arrependimento não há perdão. Jesus perdoa todos os pecados, irmãos. Todos, menos aqueles que não se arrependem. O ladrão da direita reconhece o seu pecado, entende sua culpa, se arrepende. Então Jesus o ouve e abre um diálogo com ele. O da direita estava doente, o da esquerda é maligno. Todas as pessoas que Deus colocar em sua vida deverá ouvir a palavra que Deus colocou nos seus lábios, deverá ser instruída por você na verdade. Mas se você perceber que ela não se arrepende, então ela não está doente, ela tem malignidade no seu coração. Essa não dá para ajudar. Não dá para ajudar, infelizmente. E o Salmo no capítulo 1, versículo do 1 ao 6 diz assim: como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta de pecadores, não se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, ele dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso do ímpio, do
maligno. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Mateus capítulo 10, versículo 11 a 15. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem a casa, e se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo, olha o juízo aqui, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que Jesus diz? Sacuda a sandália, porque nesse lugar não tem arrependimento. Não dá para andar com quem não se arrepende. Queridos, todos nós somos maus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de nos limpar, e o arrependimento nos credencia a ser perdoados por Deus e entrar em condições plenas na nossa jornada. Então, tratemos das nossas doenças até que sejamos curados, para que possamos curar os outros também. Essa foi a primeira visão que eu tinha tido, na qual Deus dizia: cuide dos doentes, abandone quem quer viver no pecado sem arrependimento. Mas aí, enquanto estava ali viajando, a visão que eu tive, eu vi a igreja como eu estou vendo ela aqui agora. Era exatamente isso. Só que cada um de vocês tinha um brilho que saía de vocês, que era de uma determinada cor. De uma determinada cor. Então, eu vou dar um exemplo. O Ney refletia uma luz que era azul. E havia várias pessoas aqui que tinha essa mesma intensidade de luz. E vi outras pessoas, tipo, vamos supor, o Carlos, não é o caso, eu não me lembro da cor nas pessoas específicas, pastor Carlos, que tinha, por exemplo, uma luz que saía dele que era avermelhada. Mas o interessante é que o Ney saía daqui e o Ney procurava as pessoas que estavam com a mesma luz que ele tinha, e cada uma dessas pessoas, ao se juntar com o Ney, ficava com um azul mais forte e resplandecente. Mas toda vez que o Ney, por exemplo, saía e tentava dar as mãos para uma pessoa que não refletia esse mesmo tom de luz, ele ia ficando cada vez mais cinza, e a gente perdia a possibilidade de vê-lo claramente, e ele não brilhava. Eu perguntei para Deus o que era aquilo, eu queria discernir, e Deus me deu uma palavra que está em Marcos, no capítulo 5, do 22 ao 24, depois eu pulei do 35 ao 42 para não ser muito. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus e implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E quando Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Guarda bem isso, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e disse-lhe: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo, olha quem que ele levou com ele: pessoas que estavam no mesmo tom, na mesma cor, na mesma intensidade. Ele levou o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele, só os 3, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno que você levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou todos atônitos. Jesus fortalecia todos os seus discípulos na sua jornada, mas quem se tornou íntimo de Jesus eram aqueles 3 discípulos. E para Jesus operar uma maravilha, ele fez questão que lá estivesse as pessoas que estavam na mesma sintonia. Sabe qual o grande problema nosso em relação à nossa vida com Deus? Nós não estamos andando com pessoas que têm sintonia em Deus. Não andamos. Nós precisamos estar próximos de pessoas que, quando nós estamos com elas intensifiquem a luz que brilha em nós. E eu não estou dizendo de pessoas perfeitas, mas todos nós gostamos de estar muito próximos de pessoas que de alguma forma deem alguma coisa para a gente. Nós somos interesseiros por natureza, e nós queremos alguém que nos dê alguma coisa. Nos associamos por interesses. Jesus se associou por unção e não por interesse. Que interesse Jesus tinha em João, Pedro, Tiago? Que interesse que ele tinha? Mas Jesus se associou a essas pessoas. Então, juntando, amados, essas duas visões, a visão daquele que está doente, a visão daquele que está com o coração maligno, e a segunda visão sobre a intensidade, essa intensidade de luz, de estar na mesma, a palavra acho que é simbiose, quando você junta uma coisa com outra e o resultado é maior do que a soma das duas partes, essa coisa simbiótica. Eu cheguei à seguinte conclusão: na minha jornada, eu tenho que andar com todos, mas quando eu preciso me fortalecer, eu tenho que estar próximo. Eu tenho que estar próximo daqueles que estão na mesma sintonia que eu. Na minha jornada, eu vou encontrar 2 tipos de pessoas. Na minha jornada, eu vou encontrar pessoas que são malignas e vou encontrar pessoas que são doentes. E eu direi às 2 pessoas: eu estou aqui. A palavra de Deus é essa. O que Deus tem para você é isso. Mas eu preciso estar perto de pessoas que acrescentem na minha vida. Eu preciso estar próximo de pessoas que, ainda que imperfeitas, orem por mim, acrescentem na minha vida a intensidade, porque a chama que eu tenho é pequena, mas eu preciso de intensidade. Jovem, você está andando com amigos? Que tipo de amigos você está andando? Qual é a intensidade que eles estão pondo na sua vida? Colocam pornografia, colocam alcoolismo. Nós temos andado com pessoas que não acrescentam na nossa vida.
Homens, maridos que estão aqui, os seus amigos de bar vão tirar um pouco de luz que você tem. Os falsos amigos tirarão um pouco que você tem. A luz está tão pequena, está tão difícil de manter a luz, está tão difícil de manter a chama acesa. E Deus colocou essa mulher que está aí do teu lado, a tua esposa, para que vocês dois brilhem em intensidade e mudem, tenham a capacidade de mudar o destino, a jornada dos seus filhos. Os nossos adolescentes com 14, 15 anos querem namorar, eles vão perder a jornada deles, vão perder a jornada. Nós precisamos estar atentos. Pais, fiquem atentos. Não há nada mais importante do que os nossos filhos, não há nada mais importante do que o nosso casamento. Não destrua o seu casamento. Tem maridos que estão num tom e a esposa no outro, já não conseguem mais estar no mesmo tom, não conseguem. Como nós vamos seguir essa jornada? Como nós vamos seguir esse caminho? O juízo está certo para todos nós. Se tem a única coisa que está certa é o juízo. Não tem outra coisa certa para a gente. Vamos viver essa jornada em paz, com alegria. Tem marido que faz da vida da esposa um inferno, uma tristeza, e vice-versa. E vice-versa. Como nós vamos fazer, irmãos? Destruindo a vida um do outro. Chega notícias para mim de destruição de famílias. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor fala, eles não estão na mesma sintonia. Eles perderam a sintonia. Está um vibrando de uma cor, o outro vibrando de outra cor, e o filho da outra cor. Eu encerro. É tempo de restaurar a nossa jornada. É tempo de restauração da nossa jornada. Entender onde você vai chegar. Eu vou fazer 60 anos. Uau! É assustador. Eu comentei com a Diva, com o pessoal, até brinquei. Quem aqui já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Você sabe qual é a sensação que eu tenho? Eu tenho a sensação que eu sentei na frente da televisão e dormi. E eu estava assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu me identificava com o Pedrinho. E quando eu acordei, eu era o tio Barnabé. Passou 50 anos e eu não vi. Passou 50 anos, eu era o Pedrinho. Eu fazia estilingue, bodoque, eu subia na árvore. Eu olhava para o Pedrinho e me identificava com ele. Agora eu estou muito mais próximo do tio Barnabé, da tia Anastácia, né, amor? A gente envelheceu, o tempo passou. O tempo seu vai passar também. O tempo vai passar. E aí você vai olhar para a jornada e vai falar assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? A Bíblia fala: jovens, vocês têm força. Aproveita a força que vocês têm. Irmãos, homens que estão aqui, amem a sua esposa a ponto de renunciar tudo aquilo, tudo que desagrada a vida dela.
então você a ama. E vice-versa, né, Adri? E vice-versa. Tem água aqui. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com vocês. Se você tiver com a sua esposa, você pode dar a mão para ela. Se ela não estiver aqui, tudo bem. Se você tiver com a sua família, seus filhos aqui, se eles são maiores, fica junto. Fiquem juntos. Pronto, Diogo adotou o Ney. O que eu queria trazer de forma prática é que cada um tem uma jornada e uma diferente do outro. Somos diferentes nessa jornada. Quando você se